procuras a quem? Olá a todos e bem-vindos ao último episódio do Procuras a Quem? Eu sou a Gabriela e hoje temos connosco aqui o Tiago. Bem-vindo, Olá, Tiago. Como estás? Então, olha, o Tiago tem 38 anos, é animador sociocultural de idosos, casado e com 3 filhas e fez o convívio fraterno 1126 há 15 anos. Tiago, o que é que o movimento te deu ao longo destes 15 anos? Olha, mais do que ao longo dos 15 anos foi principalmente ali o início. O movimento e o Convívio Fraterno 1126 mudou literalmente a minha vida. Eu estava quase a sair da igreja, ou melhor, a continuar numa igreja em que eu usava-me, mas não me envolvia enquanto cristão, era apenas escuteiro, mas não me envolvia, e tinha uma relação muito distante para com Deus e para com a fé. O movimento o que é que me trouxe? Trouxe-me esta noção de que Ele me ama, esta noção de rosto de Cristo e de relação direta com Cristo, que não tinha até aquele momento. E retirou-me todas as minhas partes negativas que olhava para Deus e que o criticava, para olhar e perceber que não, que Deus não me deu as coisas más, Deus não me tirou o meu pai, mas sim deu-me a vida, deu muito mais do que me tirou. Portanto, deu-me esse lado e essa visão de que o mundo tem de ser visto com o copo meio cheio e não com o copo meio vazio. Foi muito isso que o movimento me trouxe, para além depois de me ter trazido uma ajuda a caminhar na minha juventude, de que tinha um grupo de amigos, um grupo de relação, mas principalmente deu-me esta sensação de que sou amado e sou filho de Deus. Bom, então, e diz-me, procuras a quem? Olha, essa questão do quem é que eu procuro, é claro que nós vamos dizer sempre de Deus e Jesus, mas eu acho que nós procuramos todos essa é a felicidade, não é? Okay. E é este caminho de felicidade. E procuramos através dos outros, através da relação que criamos com os outros. Mas quando nós descobrimos este caminho de felicidade que é Deus, que Deus nos propõe, que não nos diz podes fazer tudo, mas diz-nos podes fazer o que te faz bem, podes fazer aquilo que é importante para ti. E foi também muito isso que eu percebi com o movimento, que esta procura a Deus só vai funcionar se vivermos a felicidade e se vivermos este caminho de santidade, para sermos sãos, para sermos melhores e para um dia, quem sabe, chegarmos ao céu. Sim, isso é verdade, porque o que Ele quer para nós é também um plano de felicidade. Portanto, se nós o procuramos, também é através desse plano de felicidade que Ele tem para nós. Sim, e depois dos convívios também me abriram a porta de pensar qual é que seria a minha vocação, o que é que eu quero disto, ou seja, qual é o meu propósito de vida. E, obviamente, que depois de o encontrar e depois de perceber que esta é a minha vocação, é aqui que eu tenho de caminhar, tanto vocação profissional como vocação, neste caso do matrimónio, de vida. Aí percebi perfeitamente, é por aqui que eu tenho de caminhar, é aqui que eu tenho de viver a minha felicidade, é aqui que eu tenho de não pensar, eu tenho de ser feliz para chegar ao céu, mas eu tenho de caminhar desta maneira para Deus se orgulhar de mim, de eu me orgulhar de mim mesmo, das pessoas que estão à minha volta se orgulhar de mim, de eu ser uma boa pessoa, de eu cumprir os mandamentos por este caminho e também me levar a perceber que isto me faz feliz. Sim, é verdade, é tudo o que nós queremos. Então, qual é que é a palavra que tu achas que representa a forma como o procuras? Olha, eu acho que eu escolhi a palavra família por isso mesmo, porque essa é a minha vocação, ser família, criar laços com a minha esposa, com as 3 filhas que Deus me deu, mais os 2 filhos que Deus escolheu levar para o céu. E neste caminho que temos, este caminho de que cuidarmos um do outro, cuidarmos do bem comum que é a nossa casa, eu cuidar da Inês, da minha esposa, eu cuidar das minhas 3 filhas, ela cuidar de mim, as minhas filhas cuidar de nós, esta dádiva. E ao mesmo tempo, aquilo que, e agora vou também pegar um bocadinho que o movimento me deu, foi as relações de amizades que foram família. Sim. Se eu olhar para os padrinhos das minhas filhas, se olhar para os meus padrinhos de casamento, estão todos dentro daquilo que é os convívios. Foi também o movimento que me deu, a relação que criámos, os meus grandes amigos, as pessoas que estavam no meu casamento, a grande maioria deles eram convivas, porque o movimento criou-nos laços e tem uma forma, e apresenta-nos a fé, apresenta-nos Cristo, e isso levou-me àquilo que não. Estas são as pessoas que vivem os mesmos ideais do que eu, estas são as pessoas que eu quero para a minha vida e que Deus me deu na minha vida e que eu tenho muita graça de serem a família que eu escolhi, que me escolheu. Portanto, foi muito por aí também que pensei nesta palavra e neste caminho de família, da minha família de casa e também nesta família mais alargada de amigos e de relações que fui criando nesta fé.
Sim, quando tu disseste que a palavra é a família, eu pensava, nós dizemos sempre muito a brincar que é a família conviva, que esta é uma grande família, uma grande família. Portanto, também faz todo sentido, não é? Porque nós... É uma relação que não se explica, não é? É uma relação de amizade que são toda a família, porque acabamos todos por viver um ponto em comum que nos desperta para uma amizade posterior. E acho que isso é o mais bonito também aqui do movimento. E uma das coisas que o nosso movimento mais tem, que a mim me pôs durante vários anos de pé atrás para não ir, até que literalmente fui obrigado por depois o meu padrinho de casamento, mas quando o movimento que toda a gente, é o secretismo, isso, mas quem vai, depois também faz o mesmo. Portanto, é porque faz sentido, porque há algo de que só pode funcionar se houver surpresa, se houver... E então é muito isso, é essa família que nós criamos, ou seja, de ter tido aqueles 3 dias em comum, não é? De termos vivido, cada um no seu momento, mas termos vivido aquela estrutura e aquela forma de se viver a fé, que nos ajudou também a sentirmos esse corpo místico, não é? Sentirmos essa relação de família que todos somos um bocadinho. E vemos isso também muito no Nacional de Convívios, quando estamos todos, cada um do seu canto do país, mas sentimos que nos conhecemos propriamente, que temos uma relação e que temos ali um ponto em comum muito forte e que nos marcou muito na nossa vida e que nos ajudou também a caminhar. Sim, e também é giro, a nossa última palavra ser família, porque nós já passámos aqui por, desculpem não me lembrar de cor, 9 ou 10 episódios, e todas as palavras que foram sendo ditas tu já as disseste, porque é mesmo isso, ou seja, é todo um caminho, até é engraçado porque é todo um caminho e todas as palavras que nos levam até Deus também nos levam a esta família convive e a isto de estarmos aqui. Então, olha, agora palavras não, formas práticas. Família no dicionário da língua portuguesa tem aqui algumas definições, que é conjunto de todos os parentes de uma pessoa, principalmente os que moram com ela, conjunto formado por 2 pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes, o mesmo que família de palavras. Olha, pus aqui a parte gramática que eu não apaguei sem querer, mas também é importante. Portanto, de que modo é que tu vês estas definições da palavra família se relaciona com o modo como tu próprio vês a família? Olha, eu acho que a família é muito mais do que as pessoas que vivem só na mesma casa. As famílias são aqueles que educam, que cuidam, que amam. E eu acho que tem muito a ver com isso. Ou seja, nós também, e o movimento é um movimento de primeiro anúncio, e a mim ajudou muito nisso, a educar-me, a mostrar-me, como eu disse, o rosto de Cristo, e também ajudou-me nisso, nessa família, que é eu perceber literalmente que, eu acho que foi mesmo no meu convívio que eu percebi, que tenho uma mãe, que tenho um pai, né? E que em Cristo, em Deus e em Maria, temos esta família, né? E temos este alicerce. E depois também olhar para que a família que eu constituí, e eu tinha um grande amigo que dizia isto muitas vezes, e ele dizia, eu não escolhi os meus pais, eu não escolhi os meus filhos, a única pessoa que eu escolhi foi a minha esposa. Portanto, é a família que eu escolhi. Eu dou muito de graças pelas filhas que tenho, não as escolhi, amo-as como elas são, não escolhi os meus pais, dou muitas graças por isso, escolhi a minha esposa. E é nessa realidade de ter escolhido, com o bem e com o mal, com os problemas e com as dificuldades que vamos tendo, porque nem tudo é ouro, são 10 anos de casamento e nem tudo é ouro, mas este sentido de família, de que foi uma decisão que eu tomei, e foi a decisão mais difícil, mais rezada que eu tive de tomar na minha vida, porque sabia que era para sempre, porque sabia que não havia volta atrás. E por este compromisso que a família nos dá, de nos darmos, de nos entregarmos no bem e no mal, não é? E é isso que eu acho que é muito, é esta entrega, esta dedicação e esta partilha, que vai funcionar muito porque criamos laços, criamos relação e porque nos comprometemos e porque nos fidelizamos àquela pessoa e àquela relação. Sim, boa. E olha, nós ao longo da Bíblia temos um grande foco na família, não é? A Sagrada Família e tudo mais. E hoje trago aqui uma leitura e quero que nos ajudes aqui a expressar o que é que isto nos pode levar aqui à família. É a leitura de João. Jesus, vendo a sua mãe, o discípulo que mais amava presente, diz à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois diz ao discípulo, eis a tua mãe. A partir desse momento, o discípulo acolhe-a em sua casa, estabelecendo um novo laço familiar. Como é que interpretas esta passagem? Vou só fazer esta pergunta agora. Como é que interpretas esta passagem aqui relacionada a essa família que tens estado vindo a dizer? Olha, eu acho que aí é muito bonito porque, e vamos conjunturalizar, é naquele momento. É quase as últimas palavras que Jesus diz, está na cruz, olha à sua volta e mesmo no momento de dor e de aflição, ele quer constituir família. Ele quer olhar e dizer, eu não quero deixar a minha mãe desamparada, eu não quero deixar o meu discípulo amado. E quer constituir ali que Maria cuida de João como teu filho
João, cuida de Maria como tua mãe. Forma uma família, forma um laço. Eu acho que é muito isso. Foi isso que eu também senti quando fiz o convívio e me deram aqueles grandes amigos, que alguns já eram amigos, mas que me fortaleceram ali naqueles laços. Foi quando constituí família com a Inês, senti literalmente que era ali que eu estava a ser-me entregue a Inês e eu entregar-me à Inês, na Eucaristia do nosso casamento. Sinto mesmo isso, ou seja, que é esta entrega e esta dar, que como se Jesus estivesse também no meu casamento, como Jesus estivesse também no meu convívio, a dizer: este é para ti, é a tua família, este é para ti e tu cuida deles como família, assim uma troca de carinho. E é isso que, como Jesus naquele momento de dor e de sofrimento quis, eu também tenho neste momento de dor e de sofrimento que temos na vida, também tendo a olhar e dizer: não, esta é a minha família, é aqui que eu vou aguentar as dores, é aqui que eu vou suportar o sofrimento, é aqui que eu vou caminhar. Também acho que essa leitura me diz muito disso. Sim, e aqui acabaste por responder já um bocadinho o que é que esta passagem se pode relacionar com o movimento, não é? Isto de nos conhecermos e de nos juntarmos. E permite, nós há bocado antes de iniciarmos a gravação tivemos uma conversa que muito na família é amor, é amizade e tudo mais, e também eu acho que é muito a parte de falar e comunicar. E enquanto católicos, agora admitiste, têm 2 filhos no céu, não é? Uhum. O que é que tu sentes em relação a isso? O que é que achas que facilita o facto de estarmos neste meio de família cristã, que te ajuda a lidar de modo que outras pessoas não podem não conseguir? Ou o que é que dirias se alguém estiver a ouvir que é a família e muitas vezes isso pode, não é destruir, mas pode prejudicar, se é o que eu quero, porque é que Deus não me dá isso? O que é que achas que, pronto, se alguém estiver a ouvir, devia ajudar? Eu antes do meu convívio fraterno, eu olhava, o meu pai morreu quando eu tinha 5 anos, eu olhava para a vida e dizia literalmente isto. Na altura havia um grande terrorista que tinha feito o 11 de setembro e afins, e eu dizia: porque é que o Senhor lá de cima, aquele ser que eu não tinha relação de Deus, levou o meu pai, que não fazia mal a uma mosca, que era uma ótima pessoa, e mantém cá o Bin Laden. E foi aqui que eu cresci. Ou seja, porque é que não levou aquele terrorista, e foi assim que esta foi a minha juventude, sempre com este pensamento. E isso ia-me afastando de Deus. O movimento veio-me trazer e perceber que não. Ele deu-me 5 anos do meu pai, deu-me vida, deu-me saúde, deu-me tudo. Ok, tirou-me, mas esse tirar-me do meu pai, da relação daqui, não me tirou para o resto da vida, porque estão cá as memórias, porque um dia eu vou estar com ele. As minhas filhas conhecem o avô, conhecem a história dele, conhecem, tratam-no pelo nome, têm relação. Vou dar um exemplo. Das 2 mortes dos nossos filhos, quando nós partilhámos com a nossa filha mais velha, a resposta foi sempre: agora o avô tem um neto para criar. Ou seja, este pensamento de lá em cima ao céu, né? Este pensamento de fé e que nós temos de ter. E eu acho que é isto que me dá. E eu costumo brincar e dizer: eu posso estar o resto da vida enganado. Mas ainda bem que estou, e não existir, mas eu acredito que existe mesmo céu. Mas mais vale estar toda a vida enganado e depois chegar lá acima e descobrir que não existe, mas eu quero acreditar que existe e que um dia vou caminhar e vou lá conseguir chegar, para conseguir aí sim dar coletes dos meus 2 filhos não pude dar, de abraçar o meu pai como tantos anos não pude abraçar. E é muito por aí, estás a ver? Esta sensação, e foi isto que também o movimento me trouxe, esta percepção de que eu tenho a dar graças pelo que tenho a dar graças de ter 3 filhas cheias de saúde, ter uma esposa cheia de saúde e que tanto nos ama e que tanto é importante na nossa relação de família. E é isto, olhar para este lado positivo e não pensar: ele tirou-me isto, ele tirou-me aquilo. Não, ele deu-me tanta coisa, ele faz-me eu viver tão feliz, mas é este pensamento que nós, eu acho que é isto que nos difere enquanto fé, aquilo que estava a apertar. Sim. É esta perspectiva de... Mas tem lá, está ali. Pronto. Portanto, acho que é um bocadinho neste sentido que eu sentia, né? Que esta perspectiva de que há fé, e a fé nos ajuda a olhar positivamente para as coisas e a ter esperança num futuro. Ok, wow. Obrigada, acho que isso também é importante ouvirmos, porque não se fala muito. Bem, tem uma questão: de que modo é que Cristo, através da família, vai de encontro a ti? Já tens vindo a responder, mas como é que ele vai de encontro a ti através da família? Olha, é a família que literalmente me desafia, né? Se eu estivesse no meu bem-estar, olha, muitas vezes, telemóvel, como todos nós estamos agarrados, e vêm as minhas filhas: pai, larga o telemóvel, estás a ver? Este desinstalar, quero ser melhor porque eu tenho de agradar a minha esposa, eu quero ser melhor porque tenho 3 filhas para educar e tenho de ser exemplo para elas. Eu quero ser melhor porque tenho de ser exemplo para os meus amigos e tenho de apoiar os meus amigos. E esta família que eu já falava, né? Portanto, eu acho que é muito por aí. Desafia-me a desinstalar-me, a sair do sofá, como dizia o Papa, a ir ao encontro e a dar-me. É eles que eu tenho de me dar verdadeiramente e é eles que eu tenho de me entregar. Eu acho que é muito por aí. Fantástico. Bem, olha, terminamos assim o nosso episódio. Obrigada, Tiago, obrigado por ter estado aqui. E vemo-nos
num próximo episódio, se voltar a haver, vemo-nos se continuarmos e esperamos que tenham gostado. Portanto, vamos partir agora para a oração. E obrigada. Obrigado eu. Até à próxima. Até à Obrigado. Obrigado. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pus os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventuradas todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seus braços e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre.